ES News Especial. Oferecimento Sandra Silveira Hair Institute. O ES News Especial está começando e você vai ver em destaque: Exército auxilia no combate à dengue em Vila Velha. Governador Renato Casagrande diz que reunião com a presidente Dilma poderia ser mais concreta. Protestos durante a semana na Grande Vitória terminam em confrontos. Secretário federal discute a transparência pública no Estado. Proposta de plebiscito da Dilma divide políticos capixabas. Gavião é usado para espantar pássaros em aeroporto de Vitória. E secretária de Meio Ambiente apresenta projetos inovadores para o Espírito Santo. Agora, no ES News Especial. O Exército já está nas ruas de Vila Velha para extermínio da dengue no município. As equipes começaram as operações no centro da cidade para diminuir os focos do Aedes aegypti. Agora eles são agentes de saúde. Os soldados do 38º Batalhão foram capacitados pelos técnicos da Secretaria Estadual e Municipal de Saúde para conscientizar a população Canela Verde sobre o risco da dengue. O combate à dengue é um problema de todos e como o Exército, está inserido na sociedade, tem a sua função, então para nós aí é muito gratificante, muito motivante a gente estar participando dessa luta e conseguindo vencer esse objetivo. Além de prestarem serviço militar obrigatório, os soldados fazem um trabalho por escala. Desta forma, 40 homens por dia estão à disposição da Prefeitura de Vila Velha. À medida que os trabalhos são desenvolvidos no município, a gente vê a necessidade de umas ações mais específicas, então são convidados o Exército, Marinha, a Polícia Militar, que são grupos efetivos de um corpo de trabalho potencial organizado para estarem participando. E a partir do momento que o convite é feito, e eles é aceito, normalmente são aceitos, há a capacitação do pessoal para desenvolver as ações. Eles tratam os depósitos de caixa d'água, vasos de planta, terrenos baldios e ralos de esgotos. Tudo isso para evitar a epidemia da dengue no município. E a população agradece. Eu acho muito importante, porque dá uma força maior, Estou sentindo que o serviço está sendo muito bem feito. O sistema de combate à dengue na cidade de Vila Velha está acontecendo de segunda a quarta-feira, em comércios e residências. A duração da campanha é de 3 meses. Com os ânimos renovados, foi assim que o governador Renato Casagrande saiu da reunião com a presidente Dilma em Brasília na última segunda-feira. A proposta da presidente em transformar crime de corrupção em crime hediondo agradou ao governador. O presidente apresentou 5 pontos. Dentro desses 5 pontos, um ponto trata da política. Na política, ela está propondo ao Congresso transformar crime de corrupção em crime hediondo, que tem a minha concordância com relação a este ponto, ajudaria a tramitar essa matéria no Congresso Nacional. E o outro ponto é da reforma política. Para Casagrande, a reunião representou a abertura de uma porta ao diálogo, mas admitiu que sentiu falta de propostas mais concretas. Esperava algo mais concreto da reunião, mas compreendo também que o formato da reunião foi construído dessa forma. Poderíamos chegar lá já com ela apresentando propostas mais concretas, ou poderíamos ter chegado, como chegamos, com ela apresentando linhas gerais e para que a gente possa construir as propostas juntos a partir de agora. Então foi uma opção tomada pelo governo federal e nós estamos atentos, acompanhando, seremos parceiros para que a gente possa cada vez mais ajudar na implementação dos serviços públicos, teremos parceiros para que a gente possa dialogar cada vez mais com coordenações, com lideranças dessas manifestações que aconteceram e acontecem no Brasil, que aconteceram e acontece aqui no Estado do Espírito Santo. Eu sou favorável à reforma política, nós temos que votar o sistema político eleitoral e mudar o sistema político eleitoral no Brasil. Acho que é importante a gente ouvir a população com relação a esse assunto, a população debater. O que eu defendo é que nós não tenhamos uma constituinte exclusiva, que os próprios parlamentares tenham o poder de fazer essas mudanças dentro de uma eleição em que nós vamos eleger o parlamento para que possa fazer essas mudanças. Então, acho que a diferença está na forma de fazer, para não ter mais gasto para a sociedade brasileira. As manifestações foram muito grandes, no Brasil todo.
E há muito tempo nós não tínhamos manifestações como essa. Acho que essas manifestações foram as maiores do Brasil que nós tivemos neste período. Não tem surpresa, tem aí uma manifestação da sociedade com relação a um desejo de verem atendidas as suas necessidades. Cabe aos governantes do Poder Executivo, do Legislativo, do Judiciário, das demais instituições, cabe às famílias desse país e desse Estado, cabe a todos nós estarmos atentos, escutando e cada vez mais trabalhando para a gente poder atender a esses desejos. Teve prejuízo causado por pessoas que depredaram o pedágio da terceira ponte. A Arce, nossa agência de serviço, está verificando se é seguradora, se é concessionária, se é o poder concedente, quem é que vai arcar com esses prejuízos. Teve uma depredação muito grande, muito forte, que causou um problema de deslocamento na mobilidade, especialmente entre Vitória e Vila Velha. O pedágio da ponte é um pedágio estabelecido por contratos. O contrato está vigente e é dessa forma que o governo tem que se comportar através da sua agência de serviço, que é a Arce. Todos podem se meter nessa história, mas tem um caminho para se meter nessa história. Tem que estudar o contrato, ver se o contrato tem algum equívoco e questionar o contrato na justiça. É essa forma de se envolver. Não pode achar que vai interromper um contrato no meio, né, sem ter uma consequência para a população capixaba, porque tem contratos assinados. Então, por isso que todos têm direito de questionar, mas questionar pelos meios institucionais, legais, respeitosos com a legislação e com as instituições, que é através do questionamento junto ao Poder Judiciário. Nós já temos bons programas nessas áreas, mas é bom que a gente possa ter o reforço do governo federal, com mais recursos, para que a gente tenha mais obras para serem feitas, implementadas, e uma maior escala na prestação de serviço. Então não tem nada de imediato, e tem portas abertas para que a gente possa construir uma parceria maior entre o governo federal, ajudando os governos estaduais e municipais. Um grupo com mais de 6.000 pessoas tomou as ruas de Vitória em mais uma manifestação popular realizada na noite de quarta-feira. Os manifestantes protestaram contra a corrupção e pediram melhorias na educação, saúde e segurança. O protesto de hoje ele é generalizado, ele é contra a corrupção, ele é contra o descaso com saúde, com a educação, com as categorias que são exploradas, tipo os professores, os enfermeiros, médicos. Nós entendemos que a rua ela é democrática, está expressando as mazelas, né, os direitos negados à população, e nós estamos aqui colocando a situação do professor, da professora, da escola pública. A nossa frase, nem herói, nem culpado, o professor, ele precisa ser valorizado. Os manifestantes saíram da Universidade Federal do Espírito Santo e foram até a Assembleia Legislativa em uma caminhada pacífica. Lá encontraram outro grupo que manifestava contra o ato médico. A multidão tomou conta da avenida e das calçadas. Até a Assembleia Legislativa, o protesto seguiu pacífico. Mas, de novo, um grupo de vândalos atrapalhou tudo. Houve confusão e quebra-quebra. Algumas pessoas com o rosto coberto depredavam lixeiras e armavam-se com pedras e madeiras. Chegaram a jogar rojões em cima do batalhão de missões especiais. O BME, que estava no acesso à ponte, usou bombas de efeito moral e gás lacrimogênio para dispersar os manifestantes. Em meio à cortina de fumaça, os vândalos foram se dispersando para as ruas que dão acesso à ponte, e a tropa de choque foi afunilando os caminhos. Pessoas chegaram a quebrar pedaços da calçada para jogar nos policiais. Enquanto a tropa de choque avançava por dentro do bairro, os manifestantes usavam caixa d'água, tapume de obras para se proteger dos tiros de borracha e das bombas de efeito moral. O conflito não cessava. Policiais de um lado e vândalos de outro, e pelo caminho as marcas do conflito. Ao todo, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, 150 pessoas foram presas. Representantes de órgãos federais, nacionais e municipais de todo o Brasil estiveram presentes na 7ª reunião técnica do Conselho Nacional de Controle Interno, o CONASES, que aconteceu aqui no Espírito Santo.
Em uma sociedade que demanda atitudes cada vez mais ativas em defesa da transparência dos gastos públicos, o CONAS exerce um papel mobilizador fundamental ao criar e promover sistemas de controle para a construção de gestões públicas mais eficientes. Em Vitória, a reunião trouxe em pauta assuntos administrativos do Conselho, com uma temática de controle e transparência dos órgãos públicos. É uma oportunidade das pessoas conhecerem o Estado, como o Estado funciona em termos de controle e transparência, a nossa estrutura, e a gente tem sempre, a cada reunião, ações que são delineadas e acordadas, e na reunião seguinte nós apresentamos o resultado do que foi traçado na reunião anterior. Na abertura da reunião foi assinado o termo de adesão do Estado ao programa Brasil Transparente. Criado pela Controladoria Geral da União, o programa veio para auxiliar o Estado e municípios a implantarem suas respectivas leis de acesso a informações. O governo federal, então, através da CEJU, vai disponibilizar acesso aos códigos-fontes do sistema ESIC para facilitar a implantação e também transferir a experiência nossa, já que nós comemoramos agora um ano de aniversário da lei, com atendimento de cerca de 100 mil demandas dos cidadãos, onde nós temos tido um tempo de resposta de 11 dias e menos de 10% de recursos de não atendimento. Então é uma experiência exitosa, que deu certo no nível federal, e nós estamos querendo transferir esse apoio aos estados e municípios. Como premissa do nosso governo, transparência está colocada para que a gente possa combater ineficiência, combater corrupção, combater desvio, né, estabelecendo todos os mecanismos para que a população tenha acesso às informações da administração pública. Após as manifestações por todo o país, a presidenta Dilma propôs a realização de um plebiscito que é ouvir a comunidade e mudar, se preciso, a Constituição brasileira. A proposta polêmica dividiu a classe política. Ouvir a sociedade é muito importante. A presidente está entendendo o chamamento das ruas. A questão de plebiscito, é importante ouvir a sociedade, ouvir as entidades organizadas, o povo, né? Mas em relação à questão constitucional, nós temos uma das melhores constituições ainda postas a nível de mundo. Vale ressaltar que talvez com alguma PEC, a gente teria condição de melhorar a nossa Constituição. O referendo popular é importante, mas se houver plebiscito, não vai ter a concordância de partes interessadas ou de empresários, de pessoas da sociedade. Porque as pessoas menos esclarecidas, mas hoje com conhecimento de causa, através das redes sociais, elas podem participar efetivamente. Nós já elaboramos aqui na Assembleia Legislativa uma proposta de emenda constitucional onde que pode ser criado projetos através da iniciativa popular. Então a Dilma, ela tem que aprender a respeitar os poderes. O poder do Congresso Nacional é independente e sempre eles estão ingerindo neste poder. Se ela deixar o Congresso trabalhar, o Congresso vai fazer as mudanças necessárias que o país precisa. Nós precisamos gastar com segurança, gastar com educação, gastar com saúde, mas gastar com responsabilidade. Eu não concordo que a Constituinte vai mudar a educação do povo, vai mudar a saúde pública, vai mudar o transporte, vai mudar a gestão. Isso sim. Presidente, nós precisamos de a saúde tipo FIFA. O povo está pedindo isso. Nós precisamos de um hospital igual ao Maracanã. Nós não temos, nós estamos lutando por isso. Eu acho que o problema maior foi desespero, porque a população, o povo de uma forma geral, não está satisfeito. O povo realmente veio às ruas. Esse momento de cidadania, esse momento de todos de mãos dadas, realmente preocupou muito, principalmente o Palácio do Planalto. Por mim, eu acho que as propostas dela foram propostas muito positivas. A senhora apoia a nova Constituição? Apoio e estarei junto aí com todos, aqui dentro da Assembleia e fora da Assembleia, para apoiar. A pauta agora é música gospel, que virou cultura brasileira por causa de um projeto de autoria da deputada capixaba Lauriette Rodrigues.
Passou no Senado, a Dilma sancionou e hoje é lei. Os nossos eventos evangélicos são eventos culturais. Sente falta amor e paz. Deus quer que você não chore jamais. Sente falta amor e paz. Deus quer que você não chore jamais. Os cantores evangélicos, eles agora podem ser convidados pelas prefeituras, porque passa a ser um evento cultural. Então hoje nós não precisamos mais ficar com o pires na mão, atrás dos prefeitos, pedindo, implorando, chorando, como se tivéssemos necessidade para isso. Agora é lei e nós louvamos a Deus por isso, porque já não somos mais discriminados e os cantores evangélicos podem fazer parte das agendas da igreja e das agendas do município também. Graças a Deus que a nossa deputada está lá falando por nós, é a nossa voz lá e chegou para nós no momento oportuno e com certeza é bênção para nós, para o nosso estado que é um celeiro, né, da música. Então chegou no momento certo, na hora certa, estamos aqui todos agradecidos, né? Louvamos a Deus pela vida da nossa deputada, com certeza. Deus proverá todo dia, toda hora eu vou cantar, Deus proverá, não importa o momento e o lugar. Amém. E com notícias da política do Brasil e do Espírito Santo, estaremos de volta na semana que vem no S News Especial. A seguir no S News Especial, Secretária de Meio Ambiente apresenta projetos inovadores para o Espírito Santo. Dando sequência aos nossos bate-papos com os secretários de Estado, hoje o S News recebe por uma conversa muito bacana a secretária de Meio Ambiente, Diane Rangel. Secretária, seja bem-vinda ao S News. Obrigado por nos receber, viu? Eu que agradeço, Gabriel. E um oi para todos vocês, tá? É um prazer estar aqui, porque eu acho que é importante demais a gente ter uma comunicação com a sociedade, dizendo o que a gente está fazendo, quais são as nossas metas, os nossos objetivos. Muito bem. E eu já queria saber o seguinte, vamos apresentar para quem está em casa, até para a gente poder conhecer um pouquinho mais, a Secretaria de Meio Ambiente. O que faz, qual é a principal função da Secretaria? A Secretaria de Meio Ambiente, ela tem várias funções, mas a principal delas é coordenar todas as ações de meio ambiente do Estado no âmbito do governo do Estado. Então, nós temos uma área que é mais por isso ela tem os braços operacionais, né? Então, ela tem uma área que é a parte de execução das políticas de meio ambiente, que é feita através do Instituto Estadual de Meio Ambiente, e nós temos uma área também, que é duas outras áreas muito importantes dentro da Secretaria, que é uma área em que a gente garante a participação da sociedade na gestão pública do meio ambiente, que são os conselhos, o Conselho Estadual de Meio Ambiente, que tem representantes não só de outros órgãos do Estado, mas da sociedade civil, dos empresários, de toda a representação social, e o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. E temos também os fundos estaduais de meio ambiente e de recursos hídricos, que são os braços financeiros do Sistema Estadual de Meio Ambiente. Então, a gente tem um lado da parte de execução e temos o outro lado, que é a parte de coordenação mesmo das políticas de meio ambiente, ou seja, das ações de meio ambiente. É isso aí, olha, a senhora que tem pouco tempo que está exercendo, né, o cargo de secretária do Meio Ambiente, eu queria que a senhora falasse o seguinte, a gente sabe que o Estado tem as suas deficiências em relação ao meio ambiente. O que a Secretaria hoje está fazendo, ou o que ela está se preparando para poder fazer, para poder resolver ou mudar esse cenário? Na verdade, quando o Instituto Estadual de Meio Ambiente ele foi criado, na lei tinha um artigo que dizia que o secretário de Estado de Meio Ambiente seria o presidente do Instituto. E por isso, durante muitos anos, a Secretaria de Estado ela ficou sem os seus técnicos, sem a sua área técnica. Então, neste momento, nós estamos trabalhando forte na reestruturação, não só da CEAMA, mas do Sistema Estadual de Meio Ambiente. Então, nós estamos trabalhando com uma parte de trazer para a CEAMA, para a Secretaria de Estado, um pouco da área técnica também, para que ela possa pensar novas ações,
pensar como que ela pode trabalhar articulado com a sociedade, com os empresários, com a sociedade que compõe o nosso Estado, de forma que a gente produza políticas públicas mais efetivas que vão ser executadas pelos órgãos executores do Sistema Estadual de Meio Ambiente. Então vamos aproveitar e falar um pouquinho desses projetos. Por exemplo, a criação de Agência das Águas. Bem, a criação é uma dessas reformas estruturais no Sistema Estadual de Meio Ambiente. Por quê? Muita gente pensa assim, o Espírito Santo é pequenininho, não tem muito problema de água. Na verdade, nós temos problemas sérios de escassez hídrica em várias regiões do Estado. E a gente precisava de uma instituição que cuidasse só das águas. E aí veio a criação da Agência Estadual das Águas, que ela vai ter uma parte onde ela faz a gestão das águas, da qualidade, quantidade. E a outra parte, que são obras de infraestrutura hídrica, por exemplo, as barragens. As barragens é uma obra de infraestrutura que ela aumenta a capacidade de reter água e disponibilizar essa água para a população em áreas críticas, como o norte do Estado, como em algumas áreas do noroeste do Estado e até uma parte no sul do Estado que também tem déficit hídrico. E assim a gente consegue fazer o que o governo Casagrande gosta, né? Que é desenvolver o Estado em todos os lados do Estado, né? Em todos os cantos, né? É isso aí. Agora tem um outro assunto também, um outro projeto, que é o licenciamento ambiental, que também é muito importante. O licenciamento ambiental ele passa por um momento nacionalmente em que ele está sendo discutido. Por quê? Porque em todos os estados nós temos uma questão que é a dificuldade de você obter uma licença de forma rápida e, ao mesmo tempo, segura do ponto de vista ambiental. Porque a gente tem muitos questionamentos, muitas questões relacionadas ao licenciamento. Entretanto, você tem uma forma de agilizar o licenciamento que é melhorando a questão de processos e procedimentos. Então, o que a gente está fazendo? A gente trabalhando junto com a equipe do IEMA, que tem sido maravilhosa, tá, nisso, para discutindo os procedimentos, para que eles sejam mais rápidos e iguais para todos os tipos de tipologias. E, ao mesmo tempo, nós estamos trabalhando para implantar o que a gente chama de licenciamento online, que, na verdade, é a informatização de todo o processo de licenciamento, que assim você, como empreendedor, vai poder, na sua mesa de escritório, na sua casa, entrar na internet e saber como é que está o seu processo, aonde ele está. Muito legal. Agora, um outro assunto também que é muito legal é sobre o desenvolvimento do turismo nos parques municipais. Que bacana, hein? Olha, esse é um projeto assim que eu estou muito apaixonada, viu? O governador Casagrande, ele ficava sempre assim questionando. Nós temos tantos parques e as nossas visitas, o nosso povo não conhece o que a gente está trabalhando nos parques. Na verdade, tem alguns parques em alguns locais, até que eles são vistos não muito bem pela população, porque eles acharam que tiraram um pedaço do território. Eles não entendem muito bem o que a gente está protegendo. Esse programa é um programa em que ele aumenta, amplia a visitação nesses parques. E, para isso, a gente precisa ter alguns equipamentos turísticos nesse parque. Então, a gente precisa ter uma lanchonete. Então, nós estamos revendo os planos de manejo, revendo os usos públicos do parque e fizemos uma parceria entre a Secretaria de Educação, a Secretaria de Turismo, a ADERES, né, a parte de desenvolvimento, para que a gente trabalhe os parques sob a ótica de educação, sob a ótica de turismo e sob a ótica de desenvolvimento. Por quê? O parque pode ser um grande motivador de desenvolvimento daquele município. Mas a gente tem muito mais coisa também que a gente está fazendo, né, Gabriel? Não, com certeza. Secretária, eu já queria te agradecer pela participação na S-News, por esse bate-papo. Eu acho que é fundamental, até para o telespectador, para o cidadão, conhecer um pouco mais essa secretaria, que tem uma extrema importância onde a gente vive hoje, no nosso estado do Espírito Santo, no Brasil e no mundo. O meio ambiente também é uma coisa que é linda e a gente tem que preservar. A gente está aqui para isso, né? Na verdade, a gente tem que saber usar para que a gente possa garantir, né, que as futuras gerações tenham um meio ambiente equilibrado, uma casa boa de se viver, que é o nosso planeta Terra. E, para isso, a gente precisa, todos juntos, trabalharmos em prol dessa conservação ambiental, ou seja, usando os nossos recursos naturais muito conscientemente. Obrigado mais uma vez e volte sempre ao S-News. Eu que agradeço e coloco sempre à disposição de vocês.
O início da semana foi marcado com mais uma manifestação na segunda-feira, e foi a vez do movimento Ponte Livre ir às ruas protestar contra a cobrança do pedágio da terceira ponte. Participaram cerca de 500 pessoas. Os manifestantes que gritavam palavras de ordem contra a privatização e o governo do estado ocuparam a Praça do Pedágio por 2 horas e não impediram o trânsito de carros no local. Construções em Vila Velha podem ser retomadas. Na última quinta-feira, a Câmara de Vereadores do município aprovou a retirada dos 13 artigos do Plano Diretório Municipal, o PDM, considerados inconstitucionais pela Justiça. Com essa aprovação, o licenciamento de obras, que já estavam paradas há 1 ano em Vila Velha, será liberado. Os ganhos giram em torno de R$800 milhões e a geração de mais de 3.000 empregos diretos na construção civil. O projeto de lei passará por sanção do prefeito Rodney Miranda, que se propôs a elaborar o PDM definitivo de Vila Velha. Eles são pequenos, bonitos e aparentemente inofensivos, mas são eles quem protegem o céu do aeroporto de Vitória. Isso mesmo, essa ave predadora é colocada para afastar as outras espécies. A mais de 200 km por hora, qualquer impacto na aeronave pode provocar um acidente. Por isso, a cada decolagem, biólogos observam a presença de pássaros que sobrevoam o aeroporto. Com o objetivo de você garantir a segurança das operações aéreas, a Infraero Vitória desenvolve um trabalho de captura das aves que estão no entorno e na área interna do sítio aeroportuário. O objetivo maior é você evitar os índices de colisões de aves com aeronaves. Normalmente, para espantá-los, são utilizadas técnicas como armadilhas e barulho de fogos. Na capital capixaba, no entanto, um gavião é usado para espantar e capturar pássaros que voam na área perto do Eurico Salles. A gente já tem observado que próximo à pista já diminuiu o número de aves. É bem eficiente a falcoaria em sítio aeroportuário. Apelidado de Shogun, ele obedece às instruções do biólogo e vai atrás da presa, um pequeno marreco. O gavião captura o pássaro e o deixa vivo. No mesmo instante, Shogun recebe a recompensa, um alimento fresco. Em troca, ele solta o marreco com vida. O procedimento é feito sempre que algum pássaro oferece risco aos aviões. Para cada tipo de ave problema, a gente tem uma metodologia. O carcará, por exemplo, a gente usa bauchatre, a quero-quero, a gente trabalha justamente com a falcoaria. Então, dependendo da ave, a gente tem uma metodologia que a gente vai utilizar. O marreco é identificado, recebe um anel e depois de 40 dias será solto em um local apropriado. Primeiro a gente faz toda a avaliação se a ave está com algum problema. Essa ave fica em quarentena com a gente. O IBAMA determina as áreas de soltura, que são áreas geralmente preservadas. Os animais são anilhados e são soltos na natureza novamente. Outra ave também está sendo treinada aqui no aeroporto de Vitória. Essa é a Fúria, fêmea de um falcão e tem 3 anos de idade. Ela está sendo treinada já tem 2 meses e daqui 15 dias ela já está apta a desenvolver o trabalho próximo à pista, junto com o Shogun. Agora no Espírito Santo, Shogun e Fúria garantem a segurança de quem voa acima dos pássaros. ES News Especial. Oferecimento Sandra Silveira Hair Institute.